Boa tarde. Visão Plural, 16 horas em São Paulo, horário nacional de Brasília. Hoje, edição do dia 28 de agosto de 2015. A Visão Plural não costuma entrar em fatos que a imprensa em geral ocupa no dia a dia. Isto porque nós temos uma maneira peculiar de enfrentar as notícias, sempre procurando saber o que se passa no bastidor e, ao mesmo tempo, saber como as pessoas estão lidando fora da grande mídia, fora da internet. Mas o tema que nos traz hoje é um tema muito importante. É um tema que se refere a uma questão policial que aconteceu no município de Osasco e Diadema e que até hoje está jogando a Polícia Civil contra a Polícia Militar, a Secretaria da Segurança contra as forças da Polícia Militar e esclarecimentos que é bom, nada. Bem, como o que acontece na periferia quase não interessa às pessoas, nós vamos hoje mostrar como é que funcionam as coisas nos bastidores da polícia e como a periferia está sempre terra de ninguém. Lá acontecem as maiores barbáries e ninguém toma conhecimento. Nem as autoridades que deviam tomar conhecimento, nem o público por dificuldade da imprensa em esclarecer os fatos. Para falar sobre essa temática, está aqui Eduardo Becker. Eduardo Becker é presidente do Sindicato dos Peritos do Estado de São Paulo. Ele vai mostrar como é que funciona a perícia, por que a perícia está enfrentando um momento delicado nesse momento e por que a perícia pode ser determinante em alguns casos e por que algumas instituições querem transformar a perícia em órgão complementar para controlar os crimes. Boa tarde, Eduardo. Tudo bem? Boa tarde, Sr. Patrício. Bem, pode me chamar de Patrício, não de senhor. Bem, a questão de perícia, a perícia sempre foi entendida como uma área meio delicada, porque o grande público não sabe como é que os peritos trabalham. Vamos falar primeiro como é que é o trabalho do perito, como é que ele desenvolve a sua atuação junto aos fatos que ocorrem. A perícia no Brasil, ela existe de longa data, já desde o início do século passado, 1940, 30, já existiam os departamentos de polícia científica, técnico-científica aqui no estado de São Paulo. Mas o conhecimento do público só veio à tona com as séries na TV hoje, CSI, Law and Order e similares. Então esse foi o grande avanço para nós, foi isso. E realmente é muito parecido com o que aparece nas séries. É lógico que há todo um romance, uma questão de novelas naquelas séries que não existe na vida real. É inviável solucionar um caso em 24 horas, como eles colocam ali. Afinal de contas, ao contrário do que ocorre ali, que uma equipe atende uma ocorrência naquelas 24 horas, aqui no estado de São Paulo uma equipe atende 18, às vezes até 30 ocorrências durante o plantão. Quantos peritos trabalham em São Paulo? Hoje, nós temos aí vou falar do número de cargos que existentes. São 1.700 cargos no estado de São Paulo. Uhum. Só que 600 desses cargos estão vagos. Por quê? Porque tem um concurso em andamento com aproximadamente 440 cargos para serem preenchidos desde 2013. E qual é a exigência para um profissional se tornar perito? A exigência hoje, pela lei que existe, é você ter um nível universitário, uma faculdade, mas não é qualquer uma. Você não pode pegar um pedagogo, um psicólogo, não vai se tornar perito criminal. Ele pode vir a trabalhar na área judicial e em outras áreas, mas não como perito criminal. O porquê? A perícia criminal, ela tem interesse na área das ciências. Então, áreas voltadas na matemática, na engenharia, física, biologia, química. Então, as áreas nessa área de formação são as pessoas que acabam concorrendo nesses concursos. E também a medicina, que vai atuar como médico legal. Agora, o perito tem instrumentos modernos para poder fazer o seu trabalho ou ainda trabalha com instrumentos arcaicos? Aqui, eu falo por São Paulo, vamos até aqui. Em 98, houve a desvinculação da Polícia Científica, do Instituto de Criminalística, do Instituto Médico Legal, da Polícia Civil. Ou seja, passamos a ter uma terceira polícia aqui em São Paulo. Então, você é uma polícia militar que tem a função de prevenir
o crime. Deveria ter. Deveria. Assim, ela tem a função, mas se ela consegue efetivamente ou não, é um outro, mas a pessoa dela é prevenir. Aí nós temos a Polícia Civil, que ela vai investigar o crime após ter ocorrido. E tem a Polícia Técnica hoje, que vai dar o subsídio técnico-científico para a investigação. Então, que está vinculada à Secretaria de Segurança. Diretamente à Secretaria de Segurança Pública. Não existe mais uma subordinação à Polícia Civil. Tá totalmente independente. Infelizmente, hoje, estamos com uma PEC proposta por um deputado Em São Paulo. Em São Paulo, aqui, que ele quer voltar novamente a Polícia Científica para a Polícia Civil. Isso é uma forma de manter o controle corporativo dos acontecimentos criminosos. É uma forma. A gente vai voltar ao passado, em que nós tivemos um estado de exceção que deixou marcas bem características da perícia vinculada diretamente à Polícia Civil. Nós temos diversos casos, os casos Herzog, O caso Manuel Fiel. temos diversas demonstrações disso. O que acontece quando a perícia está vinculada? Hoje nós temos com a perícia desvinculada, temos total autonomia funcional, técnica e administrativa. A partir do momento que você perde essa autonomia, você vai ter um retrocesso da nossa polícia hoje. E qual que é o grande prejuízo? É a perda de um órgão que garante os direitos do cidadão. De um processo de uma produção de prova lícita. Tá? Porque diferente do testemunho, a prova da perícia ela é objetiva. Então, se eu te entregar uma fórmula, uma conta matemática, o resultado que você vai chegar, mesmo que haja um erro, é o mesmo que eu vou chegar. Então, a perícia é isso. Qualquer pesquisador cientista que examine aquela peça de crime vai chegar no mesmo resultado. Você falou há pouco que quando há um fato, uma equipe, vocês atendem a, vamos dizer, 18 casos por dia. No mínimo, se não mais. Eu posso chegar até 30. Até 30? Até 30 casos eu já cheguei a atender num único plantão. E qual é a primeira dificuldade quando vocês chegam na cena do crime? A primeira dificuldade, primeiro que não existe a preservação do local. Tá? Porque todo mundo fala que vamos pegar aqui em São Paulo, a perícia demorou para chegar. Mas antes da perícia ser acionada, chegar, o que acontece? Nós temos um acidente, ou o fato que ocorreu. A pessoa vai ligar para a Polícia Militar. Há o deslocamento de uma viatura da Polícia Militar para fazer o primeiro atendimento e averiguar se aquela notificação é real ou não. Tendo ocorrido, se é real, é um crime, vamos notificar a delegacia. A princípio, o delegado teria que se dirigir até o local do crime, coisa que não ocorre. Eu desconheço delegado que compareça ao local de crime. São raríssimas exceções. Feito isso, ele averiguando a vestígio para a perícia, a campo, há coisas que eu preciso que a perícia venha para materializar isso, ele vai acionar. Quer dizer, a perícia chega sempre atrasada no local que ela devia ser a primeira a chegar. Sem dúvida, sim, ou sem dúvida. Não diria que ser a primeira, porque assim, tem muitos fatos que não há necessidade da perícia. Há alguns fatos que não há necessidade. Então, o que acontece? Realmente, nós temos que ter essa triagem. O delegado deveria ir ao local. Não simplesmente ficar acionando desnecessariamente a perícia, que é como ocorre hoje. A delegacia, o delegado acaba não indo ao local do crime, ele não encaminha um investigador ou qualquer outro agente que possa e acaba acionando a perícia. Aí o que ocorre? A perícia vai. E uma única equipe, muito melhor que para atender diversas delegacias. E isso acaba levando a demora. Não existe uma destinação, quer dizer, cada delegacia não tem um grupo de peritos. É negativo. Uma equipe de peritos atende diversas delegacias ou até mesmo diversas seccionais. Por exemplo, vamos pegar no interior. O interior ali, depende da cidade, ela atende 9 cidades do entorno. Ou seja, e o deslocamento entre uma cidade e outra acaba levando tempo. Ao contrário, se o delegado fosse ao local, verificasse a real importância da necessidade da perícia e chamar a perícia apenas para aqueles locais que realmente merecem atenção, a perícia seria muito mais ágil.
Caso contrário, não teríamos o que foi dito pelo secretário de Segurança Pública, que apenas 2% dos casos de crimes de autoria desconhecida são apurados. Vamos ilustrar a nossa conversa com a chacina que ocorreu há pouco em Osasco, que agora na Avenida Paulista está havendo um movimento de protesto naqueles que querem silenciar esse crime que até agora estão tentando encobrir. Vamos ver o lançamento, o registro desse fato, para vocês acompanharem e depois o Dr. Eduardo Becker poder nos esclarecer sobre algumas questões. Vamos lá. Tá. Não, só pode comentar esse material? Só vendo assim? Pode ter alguns comentários. Pode dizer. Então, vamos ver o que está ilustrando. Ou seja, está mostrando o pessoal que é um estabelecimento comercial, um bar, um veículo se aproximando. Tem uma pessoa com a mão levantada ali, rapaz de jaqueta escura no balcão, é isso? Uhum. Essa filmagem é o quê? A câmera de circuito interno de um dos estabelecimentos em que ocorreu o crime, correto? Sim. São duas pessoas que estão conversando. São duas pessoas encapuzadas, é isso? Isso. Vamos depois mostrar um outro, já que esse não tem o vídeo, o som, o áudio. Vamos mostrar o outro, Sérgio. Vamos deixar para mostrar o outro. Tinha áudio antes, é que algum problema técnico ocorreu. Hoje os criminosos sabem que existe câmera em todos os lugares. Nem isto faz com que eles diminuam a ousadia. No caso da periferia de São Paulo, funciona assim. O modus operandi. Aparece uma motocicleta com uma pessoa com a cara escondida, mata as pessoas, em seguida vem um carro de polícia para apagar os vestígios e atender aquele para ver quantos foram mortos, quantos não foram mortos. Esse é um modus operandi tradicional na terra de ninguém, que é a periferia de São Paulo. Bem, quando o perito chega num local que já foi mexido, como é que ele pode determinar que aquele fato foi diferente do ocorrido? Bom, isso, na verdade, é o que ocorre bastante. Tá. Primeira resposta é a pergunta que o senhor fez. A questão, como é que isso ocorre? Por que essa quantidade da pessoa cometeu o crime sem receio de ser pega? A questão está na ineficiência da investigação. Como dito, já pelo secretário quando assumiu, só 2% dos casos de autoria desconhecida são apurados. Ou seja, 98% não é apurado. Quando a gente fala em 98%, o índice é elevado. Se a pessoa, sabendo de um índice desse, ela passa a ficar extremamente confortável na situação de que não vai ser pega. De que se ela praticar aquele crime, aliás, só vai ser crime a partir do momento que for conhecido, né? Uhum. Você não pode praticar a ação à vontade. Porque sabe da ineficiência da nossa investigação hoje, por parte da polícia. Então, assim, em países desenvolvidos, nós temos um índice de resolução de casos de 98%, 80%. Quais são esses países? Estados Unidos? É os Estados Unidos, Europa. São países do primeiro mundo que tem uma alta eficiência. E por quê? O modo de trabalho é diferente. Primeiro, a polícia científica, o Instituto de Criminalística e o IML, Instituto Médico Legal, são órgãos independentes. Atuam separadamente da polícia. Porque eles têm foco diferente. Como eu falei, a função da PM é prevenir, então ela tem que ser fardada, tem que estar ostensivamente, ela tem que ser visualizada. Aquele policial tem que ser visto
pela pessoa, pelo meliante que tem interesse em cometer o crime, ou quando ele vê o policial, ele vai recuar. Então tem que ser ostensivo, tem que ser aparente. Já o policial civil que vai investigar, ele tem que estar oculto, tem que estar infiltrado durante a população para poder investigar. E a polícia técnica, ela não vai, a intenção dela não é prevenir o inimigo que está investigando, é apurar o que ocorreu naquele fato, através da análise dos vestígios. Qual foi o caso que lhe deu mais trabalho para poder comprovar, através de evidências, com o teor científico, que o que parecia não era? O caso que deu mais trabalho foi um homicídio que ocorreu em que uma moça foi encontrada no porta-malas de um veículo e a pessoa colocou como se fosse um caso de tentativa de estupro ou estupro, um crime sexual. Na verdade não foi um crime sexual. E foi muito bem pensado, porque o endereço que foi colocado remetia a um companheiro dela. Então, assim, houve uma série de vinculações que a pessoa que cometeu o crime ponderou e acabou seguindo por um caminho. E a perícia foi decisiva nesse caso, porque com a estimativa do tempo de morte, nós conseguimos excluir 2 suspeitos. E aí houve um trabalho da polícia, com a questão de trabalho bancário, de saques feitos em sistema bancário, cheques, assinaturas. Foi encontrado um cheque que a assinatura foi devolvido o cheque por estar falsificada a assinatura. Esse cheque passou pelo IC. E depois, durante toda a investigação, acabou se chegando ao autor do crime e ele foi preso. Esse deu bastante trabalho. Aconteceu em São Paulo ou em outra cidade do interior? No interior. Aconteceu no interior esse fato. Agora, quanto tempo o trabalho da perícia entre examinar in loco a situação e depois tentar? Existe uma média? Uma média, durante o plantão, não há como fazer o trabalho. Hoje em dia, um perito atendendo o local e fazendo os laudos que são entregues mensalmente, que infelizmente não são todos, a média está sendo de 58 a 60 horas semanais. Uhum. E o perito é taxado de vagabundo. Isso que é pior. Trabalhando 60 horas semanais, ou seja, 20 horas a mais, e não recebe hora extra, e não pode se afastar, é taxado de vagabundo. Em média, quanto ganha o perito? Hoje o inicial está em torno de aproximadamente R$8.000 aqui em São Paulo. R$8.000? R$8.000 aqui em São Paulo. Em relação ao resto do Brasil, é salário acima da média ou abaixo? Está um pouco abaixo da média. Quando você compara com alguns estados, como Minas Gerais, em que o inicial é 15 mil, Santa Catarina, ao redor de 14 mil, Distrito Federal, 15 mil, está bem abaixo da média. O que leva uma pessoa a se transformar num perito criminal? A primeira coisa é a curiosidade e a vontade de estudar. Uhum. O perito criminal ele nunca para de estudar. Todo trabalho é sempre um estudo, uma coisa diferente. E eu acho que a grande vantagem, o que mais chama atenção, é que cada plantão, cada trabalho é um trabalho novo, mas, embora seja similar a outro, é um crime de homicídio, é um furto, mas são sempre situações novas. É a falta de rotina que você tem no trabalho do perito. Também o criminoso cada dia está inventando, criando novas situações para poder driblar a polícia. Literalmente, a gente só corre atrás do bandido, para entender como é que ele planejou aquilo, como é que ele executou aquele procedimento. Principalmente hoje nos crimes de informática. Uhum. Então, a questão dos caixas eletrônicos, que os crimes de saque, quando você vai fazer um saque, você encontra um terminal falso, você acaba executando, o famoso chupa-cabra, que eles dizem. Então, nessa questão, na questão da informática, hoje, realmente, o trabalho é árduo. São sempre novidades que existem, meios novos que estão sendo incorporados. Vamos mostrar mais um outro material? Nós temos 3. O primeiro estava sem áudio, vamos ver se esse agora permite que nós possamos acompanhar o caso com um pouco mais de realismo. Vamos lá.
Uma noite de pânico na Grande São Paulo. Imagens exclusivas da Band mostram o momento em que um grupo de extermínio entrou neste bar em Barueri. Segundo testemunhas, o grupo perguntou no local quem tinha passagem pela polícia. O homem de camisa listrada e o homem de vermelho são separados dos demais. Depois, são assassinados. A ação aconteceu por volta das 10h30 da noite de ontem. O grupo ainda passou por mais um bar na cidade. Nós estamos na rua Carlos Lacerda, em Barueri, na Grande São Paulo. E bem em frente a este bar, aconteceu mais um crime. Um homem foi morto com dezenas de tiros e, segundo testemunhas, o mesmo modo operandi de outros crimes que aconteceram na noite de São Paulo. Todos os locais atacados são próximos entre si, estão dentro de um raio de 15 quilômetros e localizados perto de um ponto de venda de drogas na cidade. Pelo menos um menor de idade foi morto e 2 mulheres atingidas. Não há informações sobre o estado de saúde dos feridos, que foram encaminhados para os hospitais da região. O filho da senhora teve passagem pela polícia, era usuário? Não, nunca vi ele fumando não, ele fumava cigarro comum. Só isso. E ele estava só sentado aí, não estava fazendo nada. E os caras chegaram atirando. 3 pessoas estavam dentro de um bar. O dono e mais 2 clientes. Os clientes estavam tomando cerveja bem aqui na porta. E nesse momento, olha só, um monte de viatura policial que acaba de chegar aqui. Segundo o dono do bar, veio um carro em alta velocidade, de cor escura, e parou bem aqui. Os homens já desceram atirando. As 2 vítimas, elas não tiveram nem tempo de reagir. Estava no lugar errado e na hora errada. Em Osasco, os moradores estão aterrorizados. Amanhã eu vou fazer o mesmo trajeto. Eu estou vendo essa cena aqui, ó, eu passo aqui todo dia. Em aplicativos de mensagens de celular, pedidos de cuidado e o medo de que mais ataques possam vir ao longo do final de semana. Aí, um policial amigo nosso aqui falou que não vai passar aí no final de semana não, porque até domingo é 42 mortos que eles querem. A polícia não confirma, mas é grande a possibilidade dos atentados terem ligação. A polícia ainda trabalha com a hipótese de grupo de extermínio formado por policiais militares, atuando na Grande São Paulo. Na semana passada, um PM que estava de folga foi assassinado ao abastecer o carro em um posto de combustíveis em Osasco. Na quarta-feira, um guarda municipal também foi morto depois que homens armados tentaram assaltar a adega dele, localizada em Barueri. Ninguém foi preso em relação a esses 2 crimes. Eduardo, essa maneira espetacularizada da mídia de cobrir os crimes como se fosse algo comum, prejudica o trabalho de vocês? Na verdade, eu acho que, por um lado, é bom, porque ela traz à tona a necessidade de investimento na polícia científica. Tá? Isso, por um lado, é benéfico para a gente. Mas o modo como aquele repórter estava se portando. A gente viu a faixa, o cordão de isolamento, que foi aquela faixa amarela e preta, as viaturas atrás, o policial chegando, parando sua viatura. E o repórter, nitidamente, a gente viu aonde? Dentro da área que estava isolada. O que já é um exemplo péssimo. Péssimo esse exemplo, ou seja, totalmente incoerente. Isso porque esse tipo de conduta está previsto nas nossas leis, inclusive estadual. Ou seja, que é preservar o local do crime, por causa da importância da perícia. E tinha um carro da perícia lá atrás. Estava atrás do cordão de isolamento. Isso. Mas o repórter dentro. E só isso já prejudica. E aí, como tomar uma postura? Como você vai lidar com a mídia? Eu não sou bacharel em Direito. Sou formado na área de Ciências. Então, o papel do delegado é fundamental nesse momento. Para quê? Para estar mediando, para estar atendendo as necessidades do perito na hora. Olha, por favor, vamos manter o isolamento do local. E ele vai o quê? Solicitar o repórter que se retire. E vai poder argumentar juridicamente, dar explicação por que ele precisa. Ao passo que com o perito, na verdade, a gente vai argumentar, vai fazer, olha, nós precisamos de isolamento aqui no espaço técnico. Mas, na verdade, é o nosso trabalho que eles querem estar filmando, porque aquilo é interessante. Então, eles querem se aproximar. E, às vezes, acabam não respeitando o que nós solicitamos no local. A distância entre a ficção, as séries americanas que mostram com riqueza de detalhes o trabalho dos peritos nas séries e o trabalho do perito na realidade, qual é a distância entre o trabalho no Brasil
e o trabalho na ficção americana? Cai naquilo que eu disse. A vantagem de lá é que no filme, no romance, eles atendem apenas um caso por episódio. Em 24 horas consegue resolver. Então vamos pegar o caso Isabela Nardoni, que foi bem emblemático. Sim. Aparentemente, comparando com o filme, com as séries, deixou de desejar alguma coisa, até mesmo simulação em 3D foi feita. O porquê que isso não é feito em todos os casos? É a falta de tempo hábil, com casos que não vão ser investigados. Ou seja, 98% do nosso trabalho não tem finalidade alguma. Não Quer dizer, ocorrer 98% é colocado de lado para não ser examinado profundamente. Investigado pela Polícia Civil. A Polícia investiga... A Polícia Civil descarta 98%. Ela não digo descarta, mas ela investiga apenas 2%, ou seja, 98% do nosso trabalho, que o Instituto Criminalístico acabou sendo solicitado, não vai ser utilizado para uma investigação. Então, o que acontece? Quando você vai gerar um trabalho igual a gente vê numa série, demanda tempo. Como é que você vai conseguir fazer um trabalho desse, trabalhando em atendimento de local, aproximadamente 35, 38 horas semanais? Quantos peritos vão quando o local chama? Um perito e um fotógrafo. Um fotógrafo e um perito. A equipe pericial, no grosso do estado de São Paulo, é formada por um perito criminal e um fotógrafo técnico-científico. Só essa é a equipe. Que vão rodar, às vezes, aí 300 quilômetros num único dia, essa mesma equipe, atendendo aí 18, 20 ocorrências. Se você for para o interior, esse mesmo perito ele vai atender o cadeado da prefeitura que fechava uma quadra de esportes que foi arrombado e vai atender um homicídio. Aí ele está atendendo o cadeado que foi danificado e na sequência ele vai atender um homicídio. Como é que ele vai mensurar? Como é que ele vai ter tempo hábil para isso? Para fazer um estudo, um levantamento, sabendo que ele tem que atender aquela ocorrência rapidamente. Vocês da perícia criminal têm um local de trabalho com todos os instrumentais tecnológicos ou está disperso? Uma coisa aqui, outra ali, como é que funciona? Basicamente, a atividade de perito no Instituto Criminalístico é dividida em dois segmentos. A parte de atendimento de local e os laboratórios internos que fazem as análises mais refinadas, como o DNA, a questão quando você vai comparar o medicamento, se é falsificado ou não, a constatação de drogas, de abuso na pessoa, ou em alimentos. Então, isso é feito dentro do Instituto de Criminalística aqui em São Paulo somente. Uhum. Você possui algumas regionais nossas, específicas no interior, possuem alguns equipamentos que permitem Campinas, por exemplo. Campinas a gente consegue fazer exame de entorpecente mais refinado. Nós temos equipamentos para isso lá. Embora não temos pessoal para dar uma rotina. Então muita coisa ainda é encaminhada para São Paulo. Ribeirão Preto nós também temos setores. Perícia relacionada à informática. Isso, todo núcleo tem um perito e tem equipamento para fazer os exames. Mas assim, o restante dos exames mais refinados, exame de DNA só é feito em São Paulo. Exames de química mais refinados que exigem equipamentos só é feito em São Paulo. Exame de constatação de medicamentos só é feito em São Paulo. Ou seja, a ocorrência aconteceu em Presidente Prudente. Aquele material que deve ser examinado tem que ser encaminhado para São Paulo. Tá? Isso a gente acha que é imediato, né? Mas não é. O transporte, salvo engano, é a cada 15 dias. Passa o caminhão recolhendo isso. Porque tem muitas amostras que têm que ser mantidas em refrigeração. Uma amostra de DNA tem que ser mantida em refrigeração. Então, tem que ter um veículo especial para o transporte. Esse veículo passa a cada 15 dias. Que é uma piada. Então, aí você tem. Então, isso porque o código fala que você tem que entregar o laudo em 10 dias. O fato aconteceu hoje. O senhor fez a coleta hoje do material. O caminhão passou ontem. Espera mais 10 dias. Então, espera mais 15 dias. E você tem que entregar o laudo em 10. Como é que isso vai ser cumprido? Aí chega em São Paulo, esse material vai entrar na rotina. E o prazo do perito, perito que deu o primeiro atendimento, está correndo, está passando. E você está aguardando o exame. Esse exame vai para a rotina. Esse exame não é como mostra nas séries, em 1 a 2 horas.
Um exame de DNA, dependendo da complexidade, leva 30 dias para ficar pronto. Por quê? Ah, mas o exame que a gente faz no laboratório sai em uma semana. Ótimo, mas ele trabalha com material fresco. Nós trabalhamos com material degradado. A gente não sabe a condição que aquilo ficou exposto. Há uma forma de saber se o material degradou ou não? São feitas análises preliminares para se ver realmente se está viável ou não está viável antes de se dar continuidade. Então, assim, além disso, a gente fala assim, vamos fazer o exame de DNA? Não, vamos fazer os exames anteriores para ver a viabilidade daquele material. Como é que a gente vai buscar um caso de estupro, por exemplo? Ela foi estuprada. Vamos procurar o DNA do autor. Vamos fazer extração para sêmen. A gente vai perder um tempo e gastar um capital grande com isso, desnecessariamente, se não fizer uma pesquisa se existe sêmen presente naquela amostra. Se não existir, não tem por que fazer extração. Então tem que sempre ser feitos exames de orientação, que chamamos. Quer saber o quê? Vamos dar continuidade ao exame ou vamos parar aqui? E com isso a gente ganha agilidade. A princípio parece que está tomando mais tempo, mas na verdade está se ganhando agilidade. Em o quê? Descartar amostras viáveis das não viáveis. Bem, são 16 horas e 32 minutos, horário de Brasília. Nós vamos fazer um pequeno intervalo e, na sequência, vamos voltar a conversar com Eduardo Becker, que é presidente do Sindicato dos Peritos Criminais de São Paulo, que está também demonstrando a sua insatisfação com um projeto de lei que está está correndo em São Paulo, na Assembleia de São Paulo, a respeito da mudança da vinculação dos peritos criminais da Secretaria de Segurança para a Polícia Civil, que é um retrocesso na visão deles para o trabalho deles. Voltamos já com Visão Plural. Você vai cuidar de mim, você vai me proteger e me levar pra vacinar. Você vai me ver crescer, com você vou aprender a me lembrar de vacinar. De 15 a 31 de agosto, leve as crianças menores de 5 anos para serem vacinadas contra a paralisia infantil e atualizarem a caderneta. Os postos estarão abertos neste sábado, dia 15. Vacinação contra a paralisia infantil. Você é o protetor do seu filho. Vacinar é proteger. É o governo federal trabalhando para o Brasil avançar. Ministério da Saúde. Governo Federal. Olá, meu nome é Lucas e eu vou contar minha história para vocês. Eu sempre tive um sonho, me aventurar e conhecer o mundo. Quis desvendar os mistérios da terra, navegar em alto mar, ganhar o céu. Era tanta vontade de fazer tanta coisa que eu nem sabia por onde começar. Foi quando descobri que, antes de tudo, eu ainda tinha um grande desafio pela frente. Eu precisava nascer. Não dava para realizar meus sonhos preso na barriga da minha mãe. Eu queria começar a aventura da vida o quanto antes. Forcei tanto que consegui. O problema é que fiz isso cedo demais. Não estava pronto. E outra vez, fiquei preso. Eu era menor do que imaginava. Como ia conseguir realizar os meus sonhos daquele jeito? Fui perdendo as esperanças. Foi quando descobri que tinha uma coisa que podia me ajudar muito: leite materno. Mas a minha mãe ainda não podia me dar.
E com a doação de outras mulheres, eu poderia ser salvo. E foi assim, com a ajuda delas, que eu consegui crescer e ganhar força para a aventura da vida. Inclusive, essa aventura não pode parar. Precisa ser aproveitada a cada segundo. E você também pode fazer sua doação compartilhando essa postagem. É o governo federal trabalhando para o Brasil avançar. Ministério da Saúde, Governo Federal. Visão Plural, na sua edição de hoje, 28 de agosto de 2015, está abordando o trabalho dos peritos criminais, da polícia científica, que os filmes americanos procuram demonstrar que trabalha muito bem, na frente dos acontecimentos, mas no Brasil nem sempre é assim, como está nos dizendo Eduardo Becker, que é presidente do Sindicato dos Peritos Criminais de São Paulo. Eduardo, quando o crime acontece na periferia, nos lugares pobres, o perito enfrenta algumas dificuldades. Quando ele ocorre em lugares da elite, chamada elite entre aspas, quais são as diferenças básicas entre esses dois cenários de trabalho? A diferença da favela. Você tem que, às vezes, pedir licença para o traficante do bairro que você vai estar entrando. É uma coisa que é muito engraçada. Isso na favela? Na favela. Você pergunta, onde é que foi o homicídio? Onde é que matou? Onde é que foi o homicídio? Onde é que mataram alguém? Não vi nada, doutor. Onde é que está o defunto? Ah, tá ali, ó. Todo mundo sabe. Então você tem que saber como é que você vai perguntar. A questão da abordagem, realmente, é a questão de você entrar numa favela, às vezes você precisa ter apoio policial para isso. Então você tem que ter a pessoa... Às vezes nós damos prioridade a esse tipo de atendimento, porque a gente sabe que tem uma equipe... Uma negociação. Uma equipe, às vezes, da PM lá dentro, que está com a sua vida em risco esperando a chegada. Então assim, a gente acaba, às vezes, deixando alguns... retardando atendimento em locais que às vezes estão mais próximos para dar maior relevância a isso. Porque a situação do policial na favela é muito perigosa. Embora o perito seja também, o cidadão, o bandido, não distingue uma viatura da polícia militar de uma da polícia científica, da polícia civil. Para ele é tudo polícia. Então não acaba não entendendo a diferença. Então nós temos prioridade. No local de elite, o poder aquisitivo muda. Então nós temos crimes que às vezes têm um interesse por trás daquilo, em que seja ocultado, já seja por causa do nome, ou às vezes o fato, o interesse por trás. Então, realmente sim, você vai ter o nosso trabalho posteriormente sempre questionado por algum assistente técnico contratado, porque às vezes não é o pelos advogados. Pelos advogados, porque o resultado não é o que interessava a família da vítima ou da vítima. Então, isso realmente ocorre. O trabalho posterior é muito mais questionado do que na favela. Então, assim, a nossa dificuldade na favela é para você entrar e chegar e fazer o trabalho. Na elite, o resultado é manter a nossa postura imparcial, idônea, tentando ser atacada pelas partes que têm interesse no resultado divergente do que apontou o laudo. Você tem quantos anos de perícia? 13 anos. 13 anos. Todas trabalhando em São Paulo? Não, no interior. Aonde você trabalhou no interior? Em Campinas. Campinas. Por acaso, eu falei em Campinas sem saber. Mas você não é originário de Campinas? Não, não sou. Não sou. Quando você resolveu se transformar em perito criminal, a família reagiu mal?
Não, porque assim, inclusive era pouco conhecido. Eu, na época, fazia pós-graduação, e então eu digo, a polícia científica, quando eu ingressei, era desconhecida. Eu ingressei para trabalhar com laboratórios, com exame de DNA, que era a minha formação inicial. Inclusive no mestrado, eu estava nessa época, ninguém conhecia a atividade de perito. Pouquíssimas pessoas conheciam, então assim, era totalmente desconhecido. Com essas séries que vieram, principalmente depois que algumas TVs abertas passaram a divulgar, é que o trabalho do perito passou a ser conhecido. Até então não era. Independente do público, tanto periferia quanto, estamos falando de doutores, mestrandos. Quer dizer, vocês viraram, na verdade, uns semi-heróis. Sim. Eram desconhecidos, totalmente desconhecidos. Hoje, embora, como eu disse, desde 1920, 40, que já existe o Departamento de Polícia Técnica Científica aqui em São Paulo, não era conhecido pela população. O trabalho dedicado dos peritos da década de 50, 60 e 40 deve ter sido muito... A experiência deles era muito interessante em relação à falta de material tecnológico para trabalhar, não? Era, e você assim, mesmo assim você tem trabalhos excelentes daquela época. E a gente às vezes se questiona igual mesmo, como é que eles conseguiam chegar naquele resultado, naquela linha de raciocínio, não tendo a tecnologia que tem hoje. É a pergunta que a gente faz, como é que construíram as pirâmides sem ter a facilidade de hoje? Como é que os peritos trabalhavam naquela época sem os recursos que existiam hoje? Então realmente era muito difícil. Tá? Trabalhar com filme preto e branco, como é que você vai mostrar uma mancha de sangue no escuro, no asfalto, com filme preto e branco? E eles conseguiam ilustrar isso. Usando a iluminação adequada era possível, mas sempre difícil. Que bom. Olha, vamos ver agora uma série de fotografias que o Eduardo Becker vai tentar explicar, interpretar alguns detalhes que referem-se ao evento criminoso ocorrido lá em Barueri e Osasco. Vamos lá. Vamos lá. De 18 passou para 24, né? 19 mortos já. 19 mortos 19 já. mortos já. Olha aí. O que o senhor, assim na primeira vista, o que o senhor deduz? Aqui, ó, já houve... Para aí, volta. A recolha, pelo que está aparecendo ali, na primeira cena, fotografia, já houve a recolha do cadáver, a perícia a princípio já teria sido feita. Bom, o cadáver pelo menos foi recolhido. Estamos vendo aquele papel laminado ali, alumínio, que dá a intenção que realmente são utilizados como cobre óbitos no local. Vemos que aqui bastante vidro estilhaçado, ou seja, houve estilhaçamento dos vidros, seja por uma briga, por disparos efetuados. A quantidade de sangue, ou seja, os corpos ficaram no local que foi ali. A gente consegue ver o sangue já escorrendo, os charcos formados. Certo? O vidro, na região dos vidros, não havia corpos, ou seja, estavam mais próximos ao balcão, como podemos estar observando pelas poças de sangue que existem. E provavelmente quem está baixado é o proprietário que está vindo limpar o seu estabelecimento comercial após o fato. Vamos para outra. Vamos a outra. Esse aí. Aqui ainda nós temos o quê? As duas vítimas ainda na via pública. É que a foto não está muito adequada, então a gente não consegue estar orientando, saber de onde que vieram os disparos. Se fosse de frente e as portas estivessem fechadas, a gente poderia estar vendo se os disparos foram efetuados em qual direção. Tá? A impressão que uma pessoa está descalça, ou seja, deve ser morador da região, a gente consegue ver o pé dela ali, sem calçado, ou seja, é alguém que mora próximo ali, pelo menos. É verdade. Vamos lá para o outro. Outra. O isolamento, a gente consegue ver já um isolamento melhor feito, utilizando o que existe na área, as cadeiras ali, para estar isolando. O fato que deve ter ocorrido no interior. A gente consegue ver o quê? Os veios do sangue escorrendo pela calçada, pelo passeio. Olha que preservação excelente. Olha o perito trabalhando ali no meio. Olha só, nós temos uma rua de terra, que poderia ser passivo se encontrar vestígios de pegadas, mas olha o tanto de gente que está ali pisando. Isso que eu ia perguntar. Tem tanta gente que é complicado. Isso é um exemplo
ótimo para mostrar do que não se deve ser feito. Tá? Isso é um exemplo excelente. Olha a cena de crime sendo invadida por atores, mesmo que façam parte da investigação, não devem entrar no local ainda até o término da Mas perícia. tem que ter alguma autoridade lá capaz que eles obedeçam. O delegado de polícia seria uma boa autoridade, porque a relação com o perito, embora o perito seja a figura mais importante... Olha quanto rastro tem. Sim. Ou seja, se você tivesse um projétil, um estojo perdido nessa terra, a gente vai ficar preso, pode ser levado por um calçado, alguém chuta, você acaba perdendo elementos. Uhum. Tá? Por conta do quê? Dessa má preservação do local. Independente da polícia que seja. Nós temos aqui a faixa de isolamento caída ao chão, derrubada. Não dá. Vamos para outra. Aqui, novamente, aí é uma vítima apenas, nós estamos vendo que ela já ficou um bom período de tempo no chão, o sangue escorrendo. Não há muito o que comentar na foto, mas a gente não está vendo o quê? Nenhum isolamento na área. Aqui as pessoas lavando a grande quantidade de sangue, ou seja, houve uma perda muito grande, diversas pessoas poderiam estar aí. Estão limpando ainda o resto dos vestígios que ficaram presentes no local. Aqui eu não consigo... me parece que tem uma vítima ainda. Tem uma lá no fundo, perto da sinuca. Isso, nesse sinuca, exatamente. E esse à frente aqui parece que é só o papel, já não parece que tem. Parece que não tem ninguém. A gente já não consegue saber, mas ali o policial, ele está fazendo... Necessariamente não poderia ter 2 policiais, o correto seria apenas um. Para o quê? Diminuir a contaminação do local, que está tomando nota. Ele poderia fazer isso fora do local também. Não seria necessário entrar no local. Bem, vamos ficar nessa só e vamos voltar a conversar com o Eduardo Becker. Eduardo, a questão da presença da polícia no local, todos os policiais deviam ser orientados a ter um comportamento que não agredisse o cenário do crime. Será que eles têm esse aprendizado? Na academia é passado isso. Pelo menos faz parte da ementa do que é ensinado. Uhum. Agora, se efetivamente é ensinado, já não posso estar informando. Não tenho esse conhecimento. Mas que é passado, é. Porque no curso para a formação de perito, é passado. A preservação de local é importante. Quando você entra... A Senasp está com um projeto bem interessante desde 2007. O sindicato de Não, a Senasp, que é a Secretaria Nacional de Segurança Pública. Assim, qual é o projeto? Ela vem trazendo ensinos à distância para todos os estados, para quê? Para uniformizar o trabalho policial no estado. E uma das temáticas abordadas é a preservação de local de crime. Se não fosse importante, não seria citado, ou seja, dos mais de 60 cursos existentes ali fornecidos durante o ciclo ao longo do ano, um deles é a preservação de local, que mostra realmente a importância disso. Que fala assim, a primeira coisa que o policial tem que fazer é tomar cuidado com a sua segurança. O porquê? A gente vai achar estranho, mas a segurança dele, lógico, se acontecer algo com ele, quem é que vai socorrer, quem é que vai tomar conta daquele local de crime? Então, ou seja, a segurança com ele é importante ali. E também é a vida dele. E esse é o maior bem tutelado pela nossa Constituição. Então, há um plano de carreira para o perito criminal? Não existe plano de carreira. Não existe. Por quê? Por falta de iniciativa, é uma questão política, que acho que a gente vai fugir um pouco do foco e eu gostaria de manter, acho que a questão mais técnica, não sei se o senhor acha, mas falta, acho que é uma questão política, que a gente vê em diversas entidades, dentro do Estado, dentro da União, ou das outras unidades federativas, não existe plano de carreira para funcionalismo público. Isso é um grande fator desmotivador. Você tem peritos aí que permanecem na mesma classe, no mesmo patamar, durante 15, 17 anos. Isso não motiva é um desmotivador muito grande. A pessoa o quê? Fala assim, nossa, eu não vejo progressão no que eu estou fazendo. Esse projeto que está em discussão, trazendo os peritos para o órbita da Polícia Civil, como é que vocês estão brigando para que ele não seja aprovado? Estamos trabalhando politicamente. Porque Quem é o autor desse projeto? O deputado Olim. Ah, tá. O deputado Olim é o autor do projeto. É um delegado. É um delegado de polícia.
tá? Não sei se é aposentado ou não, mas é um delegado de polícia, e ele está fazendo uma reestruturação do artigo 140 da Constituição Paulista. Que é de que ano? O ano da Constituição Paulista, não sei, não me recordo. Mas deve ter uma coisa de 20 anos atrás. Exatamente, deve ser pós-Constituição Federal. É pós-Constituição Federal. Deve ser 88, 89. 88, 89. É por aí. Bem lembrado, obrigado. 88, 89. Em 98, houve a inserção de um parágrafo em que ele dá autonomia aos serviços de perícia, tanto do Instituto de Criminalística quanto do Instituto Médico Legal. E acabou saindo da vinculação da Polícia Civil, esses institutos, e se formou a Superintendência da Polícia Técnico-Científica. No primeiro artigo do projeto do deputado Olim, a primeira menção que ele faz é a remoção do parágrafo 8º, que é justamente a conquista que a população obteve com o desmembramento, a autonomia da Polícia Científica. Foi um dos primeiros estados brasileiros que obteve isso. Desde que eu ingressei na carreira, que faz 13 anos, de 6 estados que existiam à época, que tinham autonomia na perícia, hoje são 19. São Paulo foi um dos primeiros. E hoje, com essa proposta de lei, estamos querendo retroceder tudo que foi conquistado. Então é um retrocesso à garantia dos direitos do cidadão. A aprovação dessa PEC. Existem alguns elementos que são interessantes, mas não são interessantes para o caso. Realmente, a remoção do parágrafo 8º, que trata da autonomia, é extremamente prejudicial. E vocês estão sendo ouvidos pelos deputados de São Paulo para poder evitar com que eles votem a favor desse projeto? Exatamente, estamos visitando os deputados, trabalhando, fomos recebidos pelo chefe de gabinete da presidência da Assembleia Legislativa, tá? Para mostrar o quê? A repercussão que a aprovação dessa PEC vai trazer. Está indo contra a lei federal, aprovada no ano de 2009, 12.030, em que é colocada a importância e assegurada a autonomia funcional, técnica e científica dos órgãos de perícia. A Polícia Científica, no âmbito federal, está vinculada ao Ministério da Justiça? A Polícia Federal, sim, ao Ministério da Justiça. Mas fica dentro da Polícia Federal, que é vinculado ao Ministério da Justiça. Você não tem ainda todos os estados independentes, mas existe uma PEC nacional para dar autonomia a todos os órgãos de perícia criminal. E essa lei federal é interessante, ela não veio ao acaso. Ela ocorreu justamente após o primeiro encontro do CONSEG Nacional, em que participaram profissionais da área e da população. E foi o segundo tema mais votado para ser aprovado, a segunda recomendação mais importante foi a questão da autonomia da perícia. Perdeu por um único voto para a desmilitarização. Tamanha a importância do assunto que se tem. Então, ou seja, é a desmilitarização da polícia e a autonomia da perícia. O seu mandato vai até quando? Até 2017. Você foi eleito a primeira vez? Primeira vez que estou sendo eleito. E como é deixar de ser perito criminal para ser presidente do sindicato? Primeiro eu fiquei 1 ano trabalhando como perito e como presidente do sindicato. Faz 1 semana que eu sou o presidente do sindicato exclusivamente. É? Então, assim, mas conseguiu esse milagre? Após a liberação, após vencer diversas etapas que teve que ser cumpridas em diversos órgãos públicos, eu consegui a liberação. Não é um trabalho fácil, não. Não, né? Bem, Visão Plural de hoje vai ficar por aqui, agradecendo a presença de Eduardo Becker, os esclarecimentos que ele fez da questão da polícia científica, que é uma polícia desconhecida da população, mas de grande eficácia nos crimes institucionalizados ou não, em homicídios, etc. e tal. Eduardo, boa sorte nessa sua luta contra o retorno contra a derrocada desse projeto tão complexo, e Visão Plural voltará na próxima semana, começando o mês de setembro, na próxima sexta, às 16 horas, deixando agosto de lado. Agosto, que não sempre é um mês complexo, mas não foi tão trágico quanto tem sido na história do Brasil. Muito obrigado e até semana que vem. Muito obrigado.